Aula 1. Planeamento eficaz. Olá, Ana. Isso soa como um bom plano. Alguma dica sobre como fazer isso de forma eficaz? Olá, John. Definitivamente. Primeiro, defina metas claras para manter o foco e a motivação ao longo do processo. Isso faz sentido. Ter objetivos específicos ajudar-me a manter-me no caminho certo e a medir o progresso. Divida o seu plano em tarefas mais pequenas e geríveis. Torna tudo mais viável. Bom conselho. Decompondo evitará sentir-se sobrecarregado e tornará mais fácil começar. Priorize as suas tarefas com base na importância e prazos. Concentre-se no que precisa ser feito primeiro. A priorização vai ajudar-me a manter-me organizado e a garantir que concluo primeiro as tarefas mais importantes. Utilize um calendário ou um planner para agendar as suas tarefas e atribuir tempo para cada uma delas. É uma ótima ideia. Deixar de lado um tempo dedicado vai ajudar-me a manter-me empenhado e evitar a procrastinação. Elimine distrações durante o seu trabalho ou tempo de estudo. Encontre um ambiente tranquilo e focado. Vou certificar-me de criar uma zona livre de distrações para poder me concentrar e ser mais produtivo. Faça pausas para recarregar e evitar o burnout. As pausas curtas podem melhorar o foco e a produtividade. Esqueço muitas vezes de fazer pausas, mas vejo a importância de refrescar a minha mente. Vou lembrar-me de fazer isso. Mantenha-se flexível e adapte o seu plano se necessário. A vida pode ser imprevisível, por isso esteja aberto a ajustamentos. A flexibilidade é fundamental. Vou ter isso em mente e estar pronto para me adaptar quando necessário. Acompanhe o seu progresso e celebre as conquistas ao longo do caminho. Mantém-te motivado e encorajado. Reconhecer o progresso dá-me uma sensação de realização. Vou celebrar até as pequenas vitórias. Não seja demasiado duro consigo mesmo se as coisas não correrem como planeado. Aprenda com os contratempos e siga em frente. Isso é um lembrete importante. Não há problema em cometer erros e usá-los como oportunidades de crescimento. Cerque-se de pessoas solidárias que podem oferecer orientação e incentivo. Ter um sistema de apoio proporcionará a motivação e o incentivo de que preciso para me manter empenhado. Por fim, mantenha-se positivo e acredite em si mesmo. Uma mentalidade positiva contribui muito para alcançar o sucesso. Vou manter uma atitude positiva e acreditar nas minhas capacidades. Obrigado pelas valiosas dicas. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Boa sorte com o seu planeamento eficaz. Vocês têm isto. Obrigado. O vosso apoio significa muito. Vou pôr estas dicas em prática. Até à próxima. Cuidado. Lição 2. Desafiando os desafios. Olá, Ana. Ouvi dizer que é muito desafiador. Já experimentou? Olá, John. Na verdade, pode ser bastante difícil. Sim, experimentei-o e tirou-me da minha zona de conforto. Isso é impressionante. Como abordou isso? Alguma estratégia ou dica?
Eu dividi-o em tarefas mais pequenas e estabeleci marcos alcançáveis. Ajudou-me a manter-me motivado. Isso soa como uma abordagem inteligente. Desfazê-la pode tornar até as tarefas mais desafiadoras gerenciáveis. Absolutamente. Também procurei orientação de especialistas e aprendi com as suas experiências. Aprender com especialistas é valioso. Os seus insights podem poupar tempo e evitar erros desnecessários. Abracei o processo de aprendizagem e vi cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Ter uma mentalidade de crescimento é crucial. Permite-nos aprender com os fracassos e continuar a melhorar. A persistência é a chave. É importante não desistir quando confrontado com dificuldades. Concordo. A perseverança pode levar a avanços e sucesso em empreendimentos desafiadores. É essencial manter-se organizado e gerir o tempo de forma eficaz para progredir. A gestão do tempo é crucial, especialmente quando se lida com tarefas exigentes. Como é que lidou com isso? Priorizei tarefas, estabeleci prazos e criei um calendário para garantir que me mantive no caminho certo. Planear e priorizar ajudar-me a aproveitar ao máximo o meu tempo. Vou incorporar isso na minha abordagem. Rodear-me de uma rede de apoio de pessoas que acreditaram em mim fez uma diferença significativa. Ter um forte sistema de apoio pode proporcionar incentivo e motivação em tempos difíceis. Pratiquei o autocuidado e fazia pausas quando necessário para evitar o burnout e manter o foco. O autocuidado é essencial. Cuidar de nós próprios, física e mentalmente, melhora a nossa capacidade de enfrentar desafios. Celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho ajudou-me a manter-me motivado e reforçou a minha confiança. Reconhecer o progresso, por menor que seja, é importante para manter a dinâmica. Vou lembrar-me de celebrar marcos. Lembre-se, não há problema em pedir ajuda, se necessário. Por vezes, a colaboração pode levar a soluções inovadoras. Pedir ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. Vou ter isso em mente e procurar apoio quando necessário. Finalmente, abraçar uma mentalidade positiva e acreditar nas suas capacidades pode tornar uma viagem desafiadora mais agradável. Uma mentalidade positiva pode fazer um mundo de diferença. Cultivarei o otimismo e acreditarei no meu potencial. Absolutamente. Mantenha-se determinado e não tenha medo de enfrentar os desafios de frente. Tens isto. Obrigado pelas informações valiosas. O seu conselho é verdadeiramente inspirador. Até à próxima. Cuidado. Aula 3. Validação de estacionamento. Ayana, ouvi dizer que pode validar o seu estacionamento sempre que sair e voltar ao hotel. Isso é verdade? Olá, John. Sim, está correto. O hotel oferece validação de estacionamento para os seus hóspedes. Isso é conveniente. Como funciona o processo de validação do estacionamento? Ao chegar ao hotel, receberá um bilhete de estacionamento. Antes de sair, apresente o bilhete na recepção para validação. Então, a recepção vai carimbu ou validar o bilhete.
Exatamente. A recepção irá carimbu ou validar o bilhete para indicar que é um hóspede do hotel. O que acontece quando regresso ao hotel depois de sair? Preciso de validar o bilhete novamente? Sim, sempre que voltar, apresente o bilhete na recepção para validação novamente. Isso faz sentido. Garante que o estacionamento é validado para a duração da sua estadia. Tenha em mente que a validação do estacionamento geralmente só está disponível para os hóspedes do hotel. É bom saber. É um benefício adicional para ficar no hotel. Alguns hotéis têm um limite de tempo para validação de estacionamento, por isso esteja atento a quaisquer restrições. Vou certificar-me de verificar se existem limites de tempo para evitar cobranças inesperadas. Também vale a pena perguntar ao hotel sobre quaisquer instruções especiais ou requisitos para a validação do estacionamento. Vou definitivamente perguntar sobre quaisquer instruções específicas para garantir um processo de validação suave. Se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, os funcionários do hotel terão todo o prazer em ajudá-lo com a validação do estacionamento. É ótimo ouvir isso. É reconfortante saber que a equipa está lá para ajudar com quaisquer questões relacionadas com o estacionamento. Lembre-se de guardar o seu bilhete validado num local seguro, pois precisará dele para sair do parque de estacionamento. Vou ter a certeza de manter o bilhete validado seguro para evitar quaisquer problemas ao sair da área de estacionamento. Por último, se planeia sair do hotel várias vezes durante a sua estadia, é uma boa ideia perguntar sobre várias validações. Perguntar sobre múltiplas validações é uma abordagem inteligente para garantir conveniência e facilidade durante a minha estadia. Absolutamente. A validação do estacionamento pode poupar-lhe dinheiro e tornar a sua estadia mais conveniente. Aproveite a sua viagem. Obrigado. Agradeço a informação. Vou certificar-me de aproveitar a validação do estacionamento. Até à próxima. Lição 4. Vida sob ameaça. Olá, Ana. Já leu o livro do Salman Rushdie sobre a sua vida ameaçada? Olá, John. Sim, eu tenho. É um relato convincente dos desafios que enfrentou. Deve ser uma leitura intensa. O que mais se destacou para si? O medo constante e a incerteza que sentia-te como um acorde. É inimaginável viver sob tal ameaça. Como é que ele lidou com a situação? Rushdie mostrou imensa resiliência e usou a escrita como forma de autoexpressão e desafio. A escrita pode ser uma saída poderosa em tempos difíceis. Recebeu apoio de outros? Sim, tinha uma rede de apoiantes que o apoiavam e defendiam a sua liberdade de expressão. É animador saber que ele tinha pessoas que acreditavam nele. Como é que ele lidou com as críticas que enfrentou? Enfrentou críticas de frente e defendeu o seu direito de expressar os seus pensamentos e ideias. Isso requer coragem. A situação de Rushdie teve algum impacto no seu estilo de escrita ou temas? Absolutamente. As suas experiências influenciaram a sua escrita, com temas de identidade, liberdade e confrontos culturais predominantes na sua obra.
É fascinante como as experiências pessoais podem moldar a escrita de um autor. O seu livro esclareceu a questão mais ampla da liberdade de expressão? Sim, o livro de Rushdie suscitou conversas importantes sobre a importância de proteger a liberdade de expressão e de expressão. É uma discussão crucial de se ter. O livro ofereceu alguma visão sobre o poder da literatura e da narrativa? Definitivamente. Enfatizava o poder da literatura para desafiar normas, provocar o pensamento e acender a mudança. A literatura tem a capacidade de criar um impacto significativo. O livro de Rushdie recebeu algum prémio ou reconhecimento? Sim, recebeu inúmeros prémios, incluindo o Booker Prize, que trouxe mais atenção à sua história. Reconhecimentos como esse podem ajudar a sensibilizar para questões importantes. O Rushdie ainda está ameaçado hoje? Embora a ameaça tenha diminuído ao longo do tempo, ele ainda enfrenta algum nível de risco devido às suas experiências passadas. É lamentável que a ameaça não tenha desaparecido completamente. Rushdie continuou a escrever apesar dos desafios? Sim, continuou a escrever e publicar livros, mostrando a sua resiliência e dedicação ao seu ofício. Isso é inspirador. Apesar das dificuldades, continua empenhado na sua paixão. Obrigado por partilhar estas ideias. Aula 5. Prática de condução essencial. Ana, quero começar a praticar as habilidades essenciais de condução. Como posso fazer isso? Olá, John. Uma ótima maneira de começar é familiarizando-se com os comandos básicos de um veículo. Isso soa como um bom ponto de partida. Quais são alguns dos controlos importantes que devo aprender? Deverá aprender a operar o volante, os pedais, gás, travão e embreagem, se aplicável, e a mudança de marcha. Entendei-o, dominar esses controlos é crucial para uma experiência de condução tranquila. O que vem a seguir? Em seguida, pratique o arranque e a paragem do veículo sem problemas, utilizando aceleração e travagem graduais. Transições suaves são importantes para o conforto dos passageiros e segurança geral. Alguma outra capacidade para focar? Sim, deve praticar virar, mudar de faixa e usar sinais de mudança de volta para indicar as suas intenções. Essas manobras exigem bom senso e consciência. Como posso melhorar as minhas capacidades de observação? Pratique escaneamento na estrada, verificando seus espelhos com frequência e antecipando as ações de outros motoristas. Estar atento à envolvente é fundamental para evitar potenciais riscos. E as habilidades de estacionamento? As competências de estacionamento são essenciais. Pratique estacionamento paralelo, estacionamento perpendicular e apoio em lugares de estacionamento. O estacionamento pode ser complicado, mas com a prática, tenho a certeza que vou melhorar. E as técnicas de condução defensiva? A condução defensiva é crucial para se manter seguro na estrada. Aprender a antecipar e a reagir a potenciais perigos. É importante ser proativo e preparado para situações inesperadas. Como posso praticar a condução defensiva? Pratique manter uma distância segura, verificar possíveis perigos e obedecer às leis de trânsito.
Seguir essas orientações ajudar-me a tornar-me um condutor mais responsável. Há alguma dica adicional? Sim, use sempre o cinto de segurança. Evite distrações como usar o telemóvel e mantenha-se calmo e focado enquanto conduz. A segurança deve ser sempre uma das principais prioridades. Vou lembrar-me de seguir essas dicas. Obrigado pela orientação. Lição 6. Jogo fluente e pausas naturais. Olá, Ana. Já reparou como o jogo sem parar e fluir pode ser crucial para o sucesso de um desporto? Olá, John. Absolutamente. Este tipo de ação contínua mantém os níveis de excitação e energia elevados. É fascinante como as quebras naturais no jogo podem melhorar a experiência geral. Que desportos vêm à mente? Desportos como o futebol, o basquetebol e o hóquei têm frequentemente jogos contínuos com interrupções mínimas. Esse movimento constante e fluidez tornam estes desportos cativantes de assistir. Há algum benefício em fluir o jogo? O jogo fluido promove o atletismo, o trabalho em equipa e o pensamento estratégico entre os jogadores. Isso faz sentido. Exige que os jogadores mantenham o foco e tomem decisões em frações de segundo. Existem desafios para o jogo contínuo? Um desafio é manter a resistência e resistência ao longo do jogo, pois pode ser fisicamente exigente. A resistência desempenha um papel crucial nestes desportos. Como é que as pausas naturais, como o intervalo, afetam o fluxo do jogo? As pausas naturais, como o intervalo, permitem aos jogadores descansar, criar estratégias e fazer ajustes para o segundo tempo. O intervalo proporciona uma oportunidade valiosa para reagrupar e analisar o jogo. Existem outros tipos de pausas naturais? Em desportos como o futebol, há pausas quando se marca um golo ou durante os tempos limite de lesão, que aumentam o drama. Esses momentos criam suspense e permitem a celebração ou avaliação. Como é que os intervalos naturais impactam o envolvimento do espectador? As pausas naturais proporcionam aos espectadores a oportunidade de analisar peças, discutir estratégias ou fazer um lanche durante os comerciais. Os espectadores podem usar essas pausas para digerir o que viram e antecipar o que está por vir. Existem inconvenientes no jogo contínuo? Uma desvantagem é que pode ser mental e fisicamente exaustivo para os jogadores, especialmente em partidas mais longas. A intensidade do jogo contínuo pode ter um preço no desempenho e na concentração dos jogadores. Existem estratégias para gerir a fadiga? O treino adequado, o condicionamento e o ritmo ao longo do jogo podem ajudar a gerir a fadiga e manter o desempenho. O treino e o ritmo são essenciais para que os atletas mantenham os seus níveis de desempenho. Que outros desportos beneficiam do jogo fluente? Desportos como ténis, voleibol e ténis de mesa também incorporam jogos fluidos com intervalos naturais entre pontos ou sets. Estes desportos estabelecem um equilíbrio entre o jogo contínuo e os momentos de descanso e avaliação. Mantém o ímpeto. Alguma reflexão final? O jogo fluente com intervalos naturais cria uma experiência dinâmica e envolvente tanto para os jogadores como para os espectadores. Absolutamente. É o que nos mantém viciados e investidos no jogo. Obrigado pela discussão perspicaz.
Aula 7. Expectativas de funções e comunicação clara. Olá, Ana. Quando se trata dos nossos papéis, quero ter a certeza de que não há dúvidas sobre o que esperamos uns dos outros. Olá, John. Concordo. A comunicação clara e a compreensão das expectativas são essenciais para uma colaboração bem-sucedida. Absolutamente. Então, vamos discutir as nossas expectativas para o papel. Quais são algumas das principais responsabilidades que acha que eu deveria ter? Seria ótimo se pudesse assumir a liderança no planeamento e na coordenação dos projetos, assegurando o cumprimento dos prazos. O planeamento e a coordenação dos projetos são importantes para manter as coisas organizadas e no bom caminho. E quanto a si, o que espera de mim? Apreciaria a sua contribuição e criatividade na resolução de problemas e nos processos de tomada de decisão. Vou ter a certeza de contribuir com as minhas ideias e pensar criticamente quando confrontado com desafios. Que outras expectativas tem? Uma comunicação eficaz é crucial. Atualizações rápidas e claras sobre o progresso, problemas e quaisquer alterações seriam ideais. Percebo. A comunicação regular e transparente é a chave para manter um fluxo de trabalho suave. Há alguma habilidade específica que espera que eu tenha? Forte trabalho em equipa e capacidade de colaboração são importantes, uma vez que estaremos a trabalhar em conjunto em várias tarefas. As competências de colaboração são essenciais para fomentar um ambiente de trabalho positivo e produtivo. E quanto à flexibilidade e adaptabilidade? Estar aberto à mudança e disposto a adaptar-se a novas situações é valioso, especialmente num ambiente de trabalho acelerado. Flexibilidade e adaptabilidade são características que vou tentar demonstrar. Há mais alguma coisa que gostaria de discutir sobre os nossos papéis? É importante abordar quaisquer preocupações ou conflitos que possam surgir de forma aberta e construtiva, para manter uma relação de trabalho saudável. Concordo. Abordar as preocupações desde o início ajuda a prevenir mal-entendidos e promove uma dinâmica de trabalho positiva. Alguma reflexão final? Vamos abordar os nossos papéis com entusiasmo, profissionalismo e vontade de aprender com os pontos fortes uns dos outros. Estou entusiasmado por trabalhar ao vosso lado. Com expectativas claras e comunicação eficaz, estou confiante de que nos destacaremos. Lição 8. Exercício ativo e agradável. Olá, Ana. O exercício regular é crucial para manter um estilo de vida saudável. Encontrou alguma atividade de que goste? Olá, John. Definitivamente. Encontrar atividades de que gosto, como caminhar ou dançar, torna o exercício mais divertido e sustentável. Isso é fantástico. Envolver-se em atividades de que gosta ajuda-o a manter-se motivado. Que outros exercícios acha agradáveis? Comecei recentemente a praticar yoga, e tem sido uma maneira maravilhosa de melhorar a flexibilidade e encontrar a calma interior. O yoga é fantástico para o bem-estar físico e mental. Já experimentou alguma atividade de grupo ou desporto? Sim, entrei para uma equipa de voleibol local, e tem sido uma ótima forma de socializar enquanto faço um bom treino. Os desportos de equipa são excelentes para construir camaradagem e melhorar a aptidão geral. E as atividades ao ar livre?
Adoro fazer caminhadas e explorar trilhos naturais. É uma forma refrescante de exercitar-se enquanto aprecia a beleza do ar livre. As caminhadas permitem-lhe conectar-se com a natureza enquanto colhe os benefícios da atividade física. Alguma outra atividade que recomendar? A natação é um fantástico treino de corpo inteiro que é suave para as articulações. É perfeito para os dias quentes de verão também. A natação é um exercício de baixo impacto que oferece uma variedade de benefícios para a saúde. Já alguma vez experimentou andar de bicicleta? Sim, andar de bicicleta é outra atividade agradável. Permite-lhe explorar novos locais enquanto trabalha as pernas e o sistema cardiovascular. O ciclismo combina exercício e aventura. É uma ótima maneira de descobrir novas rotas e apreciar a paisagem. Alguma reflexão final? A chave é encontrar atividades que lhe tragam alegria e que o mantenham motivado. Dessa forma, o exercício torna-se uma parte regular da sua vida. Absolutamente. Quando gostamos do que estamos a fazer, não parece uma tarefa. Obrigado por partilhar as suas ideias. Lição 9. Igualdade de oportunidades e educação. Olá, Ana. É incrível como agora quase toda a gente tem acesso à educação e formação. Podíamos esperar viver bem. Olá, John. Absolutamente. A educação abre portas e proporciona oportunidades iguais para o crescimento pessoal e o sucesso. A educação é uma ferramenta poderosa que capacita os indivíduos a perseguir as suas paixões e alcançar os seus objetivos. Que assuntos acha interessantes? Sinto-me particularmente atraído pela ciência e tecnologia. Os avanços nestes campos têm um impacto profundo nas nossas vidas. A ciência e a tecnologia são áreas de estudo fascinantes. Eles moldam o mundo em que vivemos e apresentam possibilidades infinitas. E quanto a si? Tenho uma paixão por línguas e literatura. Explorar diferentes culturas através da literatura alarga os nossos horizontes. A linguagem e a literatura proporcionam uma compreensão mais profunda da experiência humana. É incrível como as palavras podem transmitir emoções e ideias. Algum outro assunto de que goste? A história cativa-me. Aprender sobre eventos passados ajuda-nos a compreender como as sociedades evoluíram e como podemos moldar o futuro. A história dá-nos informações valiosas sobre as nossas raízes e ensina-nos lições valiosas. É essencial não repetir os erros do passado. E as competências práticas? Habilidades práticas como culinária, jardinagem e projetos de bricolage podem trazer uma sensação de realização e autossuficiência às nossas vidas. Absolutamente. Poder cozinhar uma refeição deliciosa ou preparar algo em casa é fortalecedor e potencializa o nosso dia a dia. Alguma opinião sobre a aprendizagem ao longo da vida? A aprendizagem ao longo da vida é crucial neste mundo em rápida mudança. Permite-nos adaptar-nos, crescer e permanecer intelectualmente estimulados. A aprendizagem contínua garante que nunca paramos de evoluir e mantém a nossa mente afiada. É uma jornada de autoaperfeiçoamento ao longo da vida. Alguma reflexão final? Vamos abraçar a educação como um meio de viver vidas gratificantes e causar um impacto positivo nos outros. Conhecimento é realmente poder. Bem dito. A educação permite-nos moldar a nossa vida e contribuir para a sociedade. Um futuro repleto de possibilidades infinitas.
Aula 10. Táxis do aeroporto e custos de tarifa. Olá, Ana. Sabe se existem táxis do aeroporto nas proximidades? Quanto custa normalmente a tarifa para o centro da cidade? Olá, John. Sim, normalmente existem táxis disponíveis fora do aeroporto. A tarifa para a baixa depende da distância e das condições de trânsito. Isso faz sentido. É melhor apanhar um táxi ou utilizar os transportes públicos para chegar ao centro da cidade. Depende das suas preferências e da comodidade que procura. Os táxis são mais diretos, enquanto os transportes públicos podem ser mais rentáveis. Entendo. Há algum custo adicional para bagagem ou portagens ao pegar um táxi do aeroporto? Alguns táxis podem ter uma taxa extra para o manuseio de bagagem e podem ser aplicadas taxas de portagem se a rota incluir estradas com portagem. É bom saber. É habitual dar gorjeta ao taxista e, em caso afirmativo, quanto? A gorjada é comum e normalmente ronda 10 a 15% da tarifa total. É uma forma de mostrar apreço pelo serviço prestado. Obrigado pela informação. Existem opções alternativas de transporte a partir do aeroporto? Sim, muitas vezes existem serviços de transporte, aplicações de partilha de viagens, ou mesmo serviços de aluguer de carros disponíveis no aeroporto. Isso é útil. Há alguma precaução de segurança que devemos tomar ao utilizar táxis do aeroporto? É sempre aconselhável usar táxis licenciados e garantir que o motorista usa o medidor. Além disso, tenha cuidado com os seus pertences e mantenha os objetos de valor seguros. A segurança é uma das principais prioridades. Existem barreiras linguísticas a considerar na comunicação com os taxistas? Em alguns casos, podem existir barreiras linguísticas. É útil ter o endereço escrito ou usar aplicações de tradução para facilitar a comunicação. Ótimas dicas! Há mais alguma coisa que devamos saber sobre táxis do aeroporto e como se deslocar pela cidade? É uma boa ideia pesquisar os custos aproximados da tarifa com antecedência e ter alguma moeda local disponível para pagamento. Obrigado! Os seus insights irão certamente ajudar quando navegar pelo transporte a partir do aeroporto. Agradeço! Lição 11. Planeamento de viagens e avaliações dos hóspedes. Olá, Ana! Quando reservei o nosso hotel, exatamente, fiz questão de ler as avaliações dos hóspedes anteriores. É essencial tomar uma decisão informada, não acha? Olá, John. Absolutamente. Ler as avaliações dos hóspedes fornece informações valiosas sobre a qualidade do hotel e as experiências de outros viajantes. As avaliações dão-nos uma perspectiva realista e ajudam-nos a avaliar se o hotel corresponde às nossas expectativas. Encontrou alguma dica útil nas avaliações? Sim, alguns comentários mencionaram comodidades específicas, como um ginásio ou uma piscina na cobertura, que não foram mencionadas no site do hotel. É bom saber sobre essas joias escondidas. Isso é fantástico! As avaliações podem fornecer informações privilegiadas que os sites podem perder. Se deparou com algum feedback negativo que o preocupava? Sim, algumas revisões mencionaram problemas com a limpeza e os níveis de ruído. É crucial considerar os aspectos positivos e negativos antes de tomar uma decisão. Absolutamente, estar ciente de potenciais inconvenientes ajuda-nos a fazer uma escolha informada.
Encontraram algum tema recorrente nas avaliações? Sim, muitos hóspedes elogiaram a simpática equipa e a localização conveniente. Estes comentários positivos tranquilizaram-me sobre a qualidade global do hotel. Comentários positivos sobre a equipa e localização são sempre tranquilizadores. É importante sentir-se bem-vindo e ter fácil acesso às atrações. Alguma dica para encontrar avaliações confiáveis? Procure avaliações de hóspedes verificados ou sites de viagens respeitáveis. Preste atenção à classificação geral e leia uma variedade de avaliações para obter uma perspectiva equilibrada. É uma boa estratégia. Uma série de opiniões fornece uma imagem mais precisa. As avaliações influenciaram a sua decisão de reservar o hotel? Sim, desempenharam um papel significativo no meu processo de tomada de decisão. As críticas positivas deram-me confiança, enquanto as negativas levaram-me a pensar em alternativas. É sensato considerar todas as perspectivas. Fico feliz que tenha tido tempo a pesquisar antes de fazer a reserva. Alguma opinião final sobre o uso de avaliações de hóspedes? As avaliações dos hóspedes são um recurso valioso para os viajantes. Ajudam-nos a fazer escolhas informadas e a garantir uma experiência de viagem mais agradável. Não podia estar mais de acordo. As avaliações empoderam-nos enquanto consumidores e contribuem para uma indústria de viagens mais transparente. Obrigado por partilhar as suas ideias. Aula 12. Expansão ferroviária e ferrovias de longa distância. Olá, Ana. Sabia que para que os comboios ferroviários funcionassem, era preciso construir ferrovias em distâncias muito longas? Olá, João. Sim, a construção de ferrovias foi crucial para a expansão do transporte ferroviário. Revolucionou as viagens e o comércio. Os caminhos de ferro trouxeram mudanças significativas. Como foram construídas ferrovias a distâncias tão vastas? Deve ter sido um empreendimento maciço. As ferrovias foram construídas com a colocação de trilhos e a construção de pontes e túneis para ultrapassar obstáculos geográficos. Exigia um planeamento extenso e mão de obra. Isso soa como uma tarefa monumental. Houve algum desafio na construção de ferrovias a longas distâncias? Sim, houve desafios como terrenos acidentados, paisagens acidentadas e condições meteorológicas variadas. Os engenheiros tiveram de encontrar soluções inovadoras para ultrapassar estes obstáculos. Superar esses desafios deve ter exigido grandes habilidades de engenharia e perseverança. A construção de ferrovias teve algum impacto econômico? Absolutamente, a construção de ferrovias levou ao crescimento e desenvolvimento econômico. Facilitou o transporte de mercadorias e pessoas, ligando regiões distantes. Os caminhos de ferro transformaram verdadeiramente a forma como as pessoas e as mercadorias viajavam. Também houve algum impacto social? Sim, as ferrovias desempenharam um papel significativo na ligação das comunidades e na promoção do intercâmbio cultural. Aproximaram as pessoas e facilitaram a comunicação. Os caminhos de ferro tornaram-se um símbolo de progresso e unidade. Houve alguma ferrovia notável construída em longas distâncias? Sim, alguns exemplos notáveis incluem a ferrovia transcontinental nos Estados Unidos e a ferrovia transiberiana na Rússia. Ligavam vastos territórios. São conquistas impressionantes no domínio das infraestruturas ferroviárias. A construção de ferrovias teve algum impacto ambiental?
A construção de ferrovias teve alguns impactos ambientais, nomeadamente ao nível do uso do solo e perturbação do habitat. As considerações ambientais são importantes no desenvolvimento ferroviário moderno. Compreender o impacto ambiental é crucial para o desenvolvimento sustentável dos caminhos de ferro. Algum outro facto interessante sobre ferrovias e ferrovias de longa distância? Os caminhos de ferro desempenharam um papel fundamental na formação da Revolução Industrial e na facilitação da globalização. Continuam a ser um meio de transporte essencial em todo o mundo. Os caminhos de ferro têm uma história rica e continuam a ser relevantes nos dias de hoje. Agradeço saber mais sobre o seu significado. Obrigado. Lição 13. Inverno no Hemisfério Sul. Olá, Ana. Sabia que o inverno não é muito frio porque a Nova Zelândia fica na parte sul do mundo? Olá, John. Sim, é fascinante como as estações do ano são diferentes no Hemisfério Sul. O inverno na Nova Zelândia pode ser mais ameno em comparação com outras regiões. Isso é interessante. Como descreveria o clima de inverno na Nova Zelândia? O clima de inverno na Nova Zelândia pode variar, mas, em geral, é relativamente ameno com temperaturas baixas e chuva ou neve ocasionais em certas áreas. Portanto, não é tão rigoroso como o inverno que experimentamos no Hemisfério Norte. Existem regiões específicas na Nova Zelândia onde o inverno é mais frio? Sim, as regiões montanhosas da Nova Zelândia, como os Alpes do Sul, podem experimentar temperaturas mais frias e mais nevadas durante o inverno. Entendo. As zonas montanhosas costumam ter climas mais frios. Existem atividades de inverno populares na Nova Zelândia? Sim, desportos de inverno como esqui, snowboard e escalada no gelo são populares na Nova Zelândia. O terreno montanhoso oferece excelentes oportunidades para estas atividades. Isso soa excitante. Os entusiastas dos desportos de inverno gostariam de explorar as pistas da Nova Zelândia. Existem festivais ou eventos de inverno? Sim, existem festivais de inverno como o Queenstown Winter Festival e o Matariki Festival, que celebram a temporada de inverno com vários eventos e atividades culturais. Os festivais de inverno dão um toque vibrante à estação. É uma ótima maneira de abraçar os meses mais frios. Há algo de único no inverno da Nova Zelândia em comparação com outros países? Um aspecto único são as deslumbrantes paisagens naturais que são realçadas pela temporada de inverno. Montanhas cobertas de neve e lagos imaculados criam paisagens pitorescas. Isso soa absolutamente de tirar o fôlego. A paisagem de inverno deve ser um espetáculo a ser visto. Existem precauções que as pessoas devem tomar durante o inverno na Nova Zelândia? É essencial vestir-se calorosamente e estar preparado para as mudanças nas condições meteorológicas, especialmente se envolver em atividades ao ar livre. É aconselhável verificar as previsões meteorológicas. Estar preparado é crucial para uma experiência de inverno segura e agradável. Existem outros factos interessantes sobre o inverno no Hemisfério Sul? No Hemisfério Sul, o inverno começa oficialmente em junho e termina em agosto. É o oposto dos meses de inverno no Hemisfério Norte. Isso é uma inversão interessante das estações. O inverno no Hemisfério Sul oferece uma experiência única. Obrigado por partilhar estas ideias. Lição 14. Colaborações de influenciadores e patrocínio de eventos.
Olá, Ana. Já pensou em experimentar colaborações de influenciadores ou patrocinar eventos locais para promover o nosso negócio? Olá, John. Sim, alavancar parcerias de influenciadores e patrocinar eventos podem ser estratégias de marketing eficazes para alcançar um público mais amplo e aumentar o reconhecimento da marca. Isso soa interessante. Como as colaborações de influenciadores podem beneficiar o nosso negócio? As colaborações com influenciadores permitem-nos explorar o público existente do influenciador e ganhar exposição aos seus seguidores, que possam estar interessados nos nossos produtos ou serviços. Assim, ajuda-nos a expandir o nosso alcance e a contactar-nos com potenciais clientes. Que fatores devemos considerar ao escolher influenciadores com os quais colaborar? Devemos considerar a relevância do influenciador para o nosso mercado-alvo, o seu envolvimento com o seu público e a autenticidade do seu conteúdo para garantir um bom ajuste para a nossa marca. Encontrar os influenciadores certos que se alinhem com os valores da nossa marca é crucial. Que tal patrocinar eventos locais? Como é que isso pode ser benéfico? Patrocinar eventos locais permite-nos apoiar a comunidade e construir associações de marca positivas. Também oferece oportunidades de envolvimento direto com os participantes. Isso é fantástico. Ajuda-nos a estabelecer uma presença local e a criar ligações significativas. Há algum tipo específico de eventos que deveríamos considerar patrocinar? Depende do nosso público-alvo e dos nossos objetivos. Podemos considerar o patrocínio de eventos relacionados com a nossa indústria, encontros comunitários ou mesmo eventos de caridade por uma causa social. Isso é um bom ponto. Patrocinar eventos que ressoam com o nosso público-alvo pode ter um impacto mais significativo. Há algum desafio que possamos enfrentar com colaborações de influenciadores ou patrocínio de eventos? Sim, os desafios podem incluir encontrar os influenciadores certos que se alinhem com os valores da nossa marca e negociar termos de parceria. Com o patrocínio de eventos, a logística e o orçamento também podem ser desafiadores. Superar esses desafios requer um planeamento e investigação cuidadosos. Existem casos de sucesso ou exemplos de empresas a beneficiarem destas estratégias. Muitas empresas têm tido sucesso com colaborações de influenciadores e patrocínio de eventos. Exemplos incluem colaborações com influenciadores populares ou patrocínio de grandes eventos alinhados com a sua marca. É inspirador ver os resultados positivos alcançados através destas estratégias. Obrigado por partilhar estas ideias. Lição 15. Explorando novos hobbies. Ai, Ana, alguma vez pensou em ter um novo passatempo? Olá, John. Sim, explorar novos hobbies pode ser uma ótima maneira de aprender e crescer. Em que passatempo tem pensado? Tenho pensado em experimentar a minha mão na pintura. Sempre admirei a criatividade e expressão que oferece. É uma escolha maravilhosa. A pintura pode ser um passatempo gratificante e terapêutico. Já optou por um estilo ou meio específico? Estou inclinado para a pintura acrílica e a experimentar paisagens. As cores vibrantes e as técnicas de mistura fascinam-me. A pintura acrílica é versátil e as paisagens oferecem inspiração sem fim. Pode captar a beleza da natureza através da sua obra de arte. Precisa de algum material ou orientação para começar? Sim, vou precisar de reunir alguns materiais básicos como pincéis, telas e tintas acrílicas.
Posso também explorar tutoriais online ou fazer uma aula de pintura para iniciantes. É uma abordagem proativa. Os tutoriais e aulas online podem fornecer orientações valiosas e ajudá-lo a desenvolver as suas competências. Há algum outro passatempo em que esteja interessado? Para além da pintura, também tenho pensado em aprender a tocar guitarra. A música sempre foi uma paixão minha. Aprender a tocar um instrumento pode ser gratificante. A guitarra é uma escolha versátil com uma vasta gama de géneros para explorar. Teria aulas formais ou ensinaria em si mesmo? Acho que vou começar com o autoensino usando recursos online e vídeos instrutivos. Se eu progredir, posso considerar lições formais para melhorar ainda mais as minhas habilidades. Isso soa como um bom plano. O autoensino permite flexibilidade e as aulas formais podem fornecer orientação estruturada quando necessário. Algum outro passatempo na tua lista? Fiquei intrigado com a fotografia. Capturar momentos e contar histórias através de imagens parece fascinante. Tem alguma dica de fotografia? Absolutamente. Comece por familiarizar-se com as funções básicas da sua câmara. Experiência com composição, iluminação e perspectiva. Praticar regularmente e explorar diferentes assuntos. Obrigado pelas dicas. Estou entusiasmado por embarcar nestes novos hobbies e ver onde eles me levam. Lição 16. Petiscos essenciais para caminhadas. Olá, Ana. Quando for fazer caminhadas, lembre-se de levar alguns petiscos. Não se pode fazer caminhadas sem eles. Olá, John. Tens razão. Os snacks são essenciais para a energia e diversão durante as caminhadas. Que lanches recomendaria? Recomendo embalar trail mix com nozes, frutas secas e chocolate para uma opção equilibrada e saborosa. Fornece nutrientes e um doce de leite. Isso soa delicioso. Vou também adicionar barras de granola à lista. São convenientes e proporcionam um rápido aumento de energia durante as pausas. As barras de granola são uma ótima escolha. São portáteis e vêm em vários sabores para se adequar a diferentes preferências. Alguma outra sugestão de petiscos? Que tal embalar frutas frescas como maçãs ou laranjas? São refrescantes, hidratantes e fornecem açúcares naturais para o manter energizado. Fruta fresca é uma ideia fantástica. Acrescenta um elemento saudável e hidratante à seleção de lanches. Que tal algo saboroso? Para uma opção saborosa, sugiro embalar pacotes individuais de nozes ou queijo. Fornecem proteínas e satisfazem os desejos por um sabor salgado. Nozes e queijos são excelentes escolhas. Eles oferecem uma boa fonte de proteína e podem ajudar a manter a fome afastada durante caminhadas mais longas. Alguma recomendação de bebida? É essencial manter-se hidratado durante as caminhadas. Eu recomendaria embalar muita água e talvez algumas bebidas que reabasteçam eletrólitos, como bebidas desportivas ou água de coco. A hidratação é a chave. Bebidas com água e eletrólitos vão manter-nos refrescados e prevenir a desidratação. Há mais alguma coisa que devamos considerar? Não se esqueça de levar alguns lanches leves e não perecíveis, como barras energéticas ou carne seca. São convenientes e podem ser apreciados em qualquer lugar. Excelente ponto.
Lanches não perecíveis são práticos para caminhadas mais longas ou quando precisa de uma refeição rápida. Obrigado por estas sugestões de lanches. Lição 17. Preservar as culturas indígenas. Olá, Ana. Sabia que as culturas indígenas enfrentavam a ameaça de desaparecer à medida que os colonos brancos exigiam mais terras? Olá, John. Sim, é lamentável como a cultura e o património deles estavam em risco. Tinham uma história rica que vale a pena preservar. O que podemos fazer para ajudar? Podemos começar por nos educar sobre as culturas indígenas, as suas tradições e as suas contribuições para a sociedade. É um grande primeiro passo. Devemos também apoiar e promover iniciativas que visem preservar as línguas e tradições indígenas. Absolutamente. Os programas de revitalização linguística são cruciais para manter vivas as línguas indígenas e transmiti-las às gerações futuras. É importante respeitar e valorizar as suas práticas culturais. Podemos participar em intercâmbios culturais e aprender com a sua sabedoria e conhecimento. Construir relações fortes com as comunidades indígenas é essencial. Devemos ouvir as suas histórias, reconhecer os seus direitos e amplificar as suas vozes. Ao apoiar as empresas e artesãos indígenas, podemos contribuir para o seu empoderamento econômico e para a preservação do seu artesanato tradicional. É uma ideia maravilhosa. A compra de autênticas obras de arte e artesanato indígenas ajuda a sustentar o seu património cultural e apoia os seus meios de subsistência. Devemos também defender políticas que protejam os direitos indígenas, a terra e os recursos. As suas terras ancestrais têm grande significado. Absolutamente. A defesa dos direitos à terra e da gestão ambiental é crucial para a preservação das culturas indígenas e da sua ligação com a terra. Por último, podemos partilhar o nosso conhecimento e sensibilizar para os desafios enfrentados pelas comunidades indígenas, promovendo a compreensão e a empatia. A sensibilização é fundamental. Através da educação e da empatia, podemos trabalhar para uma sociedade mais inclusiva e culturalmente diversa. Juntos, podemos contribuir para a preservação e celebração das culturas indígenas, assegurando que elas prosperem para as gerações vindouras. Não podia estar mais de acordo. Sejamos aliados e defensores da preservação das culturas indígenas e do seu legítimo lugar na história. Lição 18. Escolhendo alojamento de férias. Olá, Ana. Ótimo! Que tipo de alojamento está a pensar para a nossa próxima viagem? Olá, John. Estou a considerar um alojamento para férias. Oferece mais espaço e comodidades em comparação com um quarto de hotel tradicional. E quanto a si? Isso soa como um bom plano. Também estava a considerar um aluguer de férias. Dá-nos a flexibilidade para cozinhar as nossas refeições e ter uma área de estar confortável. Exatamente. Ter uma cozinha vai permitir-nos poupar dinheiro em jantar fora e ter a opção de preparar as nossas próprias refeições, se quisermos. Concordo. É conveniente e pode contribuir para a experiência geral de nos sentirmos em casa enquanto estamos fora. Já começou a procurar arrendamentos? Sim, tenho andado a navegar em alguns sites e apps especializados em arrendamentos para férias. Existem muitas opções disponíveis no nosso local desejado. Isso é fantástico.
É importante ler as avaliações e verificar as fotos e descrições cuidadosamente para garantir que encontramos um aluguer que se adapta às nossas necessidades. Absolutamente. Tenho prestado atenção aos comentários de hóspedes anteriores para ter uma ideia da limpeza da propriedade e da capacidade de resposta do anfitrião. Também vale a pena considerar a localização do alojamento para férias. Devemos verificar se está perto das atrações ou áreas que planejamos visitar. Bom ponto. Vou certificar-me de verificar a proximidade dos transportes públicos ou se existem opções de estacionamento disponíveis se decidirmos alugar um carro. Outra coisa a considerar é o processo de reserva e as políticas de cancelamento. Devemos estar cientes de quaisquer taxas ou restrições antes de fazer uma reserva. Definitivamente. É importante estar bem informado sobre os termos e condições, para que possamos tomar uma decisão que se alinhe com os nossos planos de viagem. Depois de encontrarmos algumas opções, podemos comparar preços, comodidades e localização para tomar a decisão final sobre qual aluguel de temporada reservar. Isso soa como um plano. Vou continuar a minha pesquisa e partilhar consigo alguns aluguéis potenciais para analisarmos juntos. Soa bem. Vamos encontrar o alojamento perfeito que tornará a nossa viagem confortável e memorável. Aula 19. Explorando novos cafés. Olá, Ana. Parece um plano. Onde devemos almoçar hoje? Olá, John. Que tal experimentar aquele novo café no centro da cidade? Ouvi dizer que tem comida incrível e um ambiente acolhedor. Isso soa muito bem. Estou sempre pronto para experimentar novos lugares. Que tipo de cozinha oferecem? Tem uma emenda diversificada com opções que vão desde sanduíches e saladas a pratos internacionais como sushi e massas. Isso é impressionante. Parece que têm algo para todos. O café é conhecido por algum prato de assinatura? Sim, são famosos pelas suas torradas de abacate e pelos doces caseiros. Ouvi dizer que o café deles também é excepcional. Adoro torradas de abacate e uma boa chávena de café é sempre uma vantagem. Vamos definitivamente experimentar. Ótimo! Vamos encontrar-nos lá por volta do meio-dia. Desta forma, podemos evitar a pressa da hora do almoço. Perfeito. O meio-dia funciona para mim. Vejo-te lá. Sabe o endereço exato do café? Sim, é na Main Street, a poucos quarteirões do parque. Vou enviar-lhe a morada e as instruções. Obrigado. Agradeço. É sempre bom ter orientações claras, especialmente numa nova área. Absolutamente. É importante planear com antecedência e garantir que não nos perdemos. Vou certificar-me de que as instruções são fáceis de seguir. Isso é atencioso da sua parte. Estou ansioso para experimentar a comida e desfrutar do ambiente do café. Eu também. É emocionante explorar novos lugares e descobrir joias escondidas na nossa cidade. É uma das coisas que adoro em viver aqui. Há sempre algo novo para explorar e experimentar. Não podia estar mais de acordo. A nossa cidade tem uma cena gastronómica vibrante e é divertido fazer parte dela. Bem, vejo-te no café ao meio-dia então.
Já estou a ficar com fome só de pensar nisso. Ah, o mesmo aqui. Até breve. Vamos almoçar deliciosos juntos. Absolutamente. Ansioso por isso. Até breve. Lição 20. Estar juntos em tempos importantes. Olá, Ana. Tu e eu já estamos juntos muitas vezes, mas nenhum tempo foi mais importante do que isso. Olá, John. Estou totalmente de acordo. É durante estes momentos cruciais que o nosso apoio mútuo realmente importa. Absolutamente. Já enfrentamos desafios antes, mas o significado deste momento exige a nossa unidade inabalável. Sem dúvida. Juntos, podemos ultrapassar qualquer obstáculo e alcançar grandes coisas. Esse é o espírito. Juntos, somos mais fortes e mais capazes de fazer a diferença. É inspirador ver como os nossos esforços coletivos podem levar a mudanças e progressos significativos. Definitivamente. A nossa determinação e resiliência partilhadas podem criar um impacto positivo que ultrapassa apenas nós. É importante lembrar que mesmo os menores atos de bondade e apoio podem fazer uma diferença significativa. Absolutamente. Cada gesto conta e, quando nos reunimos, podemos criar uma onda de positividade e mudança. Acredito que quando estamos unidos, as nossas vozes são amplificadas e podemos trazer as transformações que procuramos. Isso é uma verdade poderosa. A nossa unidade tem o potencial de moldar o curso dos acontecimentos e moldar um futuro melhor. Juntos, podemos construir pontes, quebrar barreiras e promover a compreensão entre as diversas comunidades. Precisamente. É nestes tempos importantes que podemos realmente demonstrar a força da nossa unidade. E através das nossas ações coletivas, podemos inspirar outros a juntarem-se a nós e a causar um impacto duradouro. Vamos continuar juntos e dar o exemplo. Os nossos esforços combinados podem desencadear mudanças positivas em todo o lado. Não podia estar mais de acordo. Juntos, vamos fazer a diferença e criar um mundo que nos orgulhamos de transmitir às gerações futuras. Bem dito. Vamos manter-nos firmes, apoiar-nos mutuamente e fazer deste momento importante um ponto de viragem na nossa jornada. Lição 21. Verificação do tempo. Olá, Ana. Vamos verificar a aplicação do tempo. Pode mudar. Dedos cruzados. Olá, John. Boa ideia. As previsões meteorológicas podem ser imprevisíveis. Vamos ver o que diz. Parece que estará parcialmente nublado com possibilidade de aguaceiros no final do dia. É bom saber isso. Deveríamos estar preparados para a chuva, por precaução. Definitivamente. Vou certificar-me de trazer um guarda-chuva e um casaco impermeável. É sempre melhor estar preparado. Não se esqueça também de um par de botas de chuva. Obrigado pelo lembrete. Quase me esqueci disso. As botas de chuva vão manter os meus pés secos. Não há problema. É importante manter-se confortável mesmo em tempo chuvoso. Absolutamente. Também é uma boa ideia verificar a temperatura. Não queremos ficar em cima ou mal vestidos.
Concordado. Diz que a temperatura vai rondar os 15 graus Celsius. Um casaco leve deve ser suficiente. Isso soa controlável. Vou trazer uma camisola leve para o caso de ficar mais frio à noite. Bom pensamento. A estratificação é sempre uma escolha inteligente quando o tempo é variável. Vamos também verificar a velocidade do vento. Pode fazer a diferença na forma como se sente lá fora. Tens razão. Diz que o vento vai rondar os 15 km por hora. Não demasiado forte, mas ainda perceptível. É bom saber isso. Não vai estar muito ventoso, mas vou ter isso em mente ao escolher o meu outfit. Ótima ideia! O vento pode afetar o quão quente ou frio se sente, por isso é bom considerar isso. Fico feliz por termos verificado a aplicação meteorológica. Ajuda-nos a planear e tomar decisões informadas.